Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui nesse podcast do SampaCast. Para quem está chegando agora e não está conhecendo, muito prazer. Aqui quem fala é Léo Mendes e eu tô aqui com dois convidados incríveis para a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento de jogos. Para você que está curioso e quer saber mais sobre como é trabalhar fazendo joguinho, o famoso fazendo joguinho, né? Sim. Eu tô aqui com o Vitor Garcês e o Rodrigo Ovelha. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Tranquilo. Obrigado pela presença. E antes, fazer alguns disclaimers aqui, muito importantes. A gente está aqui na sala do SampaCast, que é uma iniciativa da Prefeitura da cidade de São Paulo, pessoal. Executado aqui pela DeSampa. E quem ainda não conhece a DeSampa, quem está em outro planeta e ainda não conhece a DeSampa, ela é uma agência da Prefeitura aqui da cidade de São Paulo, que ela estimula e fomenta ali, né, apoia os micro e pequenos empreendedores da cidade de São Paulo. E a Sampa Games, né, é um projeto de aceleração dos desenvolvedores de jogos aqui da cidade de São Paulo. Então, se você quer saber mais sobre desenvolvimento de jogos, quer participar dessa aceleração, busca lá a DeSampa, o Sampa Games, para conhecer mais os seus projetos de aceleração. E quem sabe no futuro você pode estar participando aqui também do nosso podcast, contando como é que foi a sua aceleração aqui do Sampa Games, beleza? E importante dizer que a gente está aqui na sala do SampaCast, na ADSampa. E, ó, pessoal, é totalmente gratuito. O pessoal tem infraestrutura, aqui, ó, microfone direitinho, aguinha, o pessoal aqui de trás da produção também super preparado, climatizado, então tem toda a infraestrutura e o mais importante, como eu disse, é 100% gratuito. É só você agendar o seu horário, caso você queira fazer também a sua produção audiovisual ali ou o seu áudio, né, como podcast. Mas, Léo, como é que eu agendo isso? É fácil, só acessar lá o www.adsampa.com.br/SampaCast. Procura lá, agende o seu horário e participe. Vamos lá, pessoal. Feito o disclaimer, muito prazer conhecer vocês, obrigado pela presença. Vitor Garcês e Rodrigo Ovelha, vamos conhecer vocês primeiramente como pessoas físicas, né? Dentro do desenvolvimento de jogos, a gente fala muito ali de empresas, empreendedorismo, mas é muito importante reforçar que são as pessoas que fazem as coisas, né? Às vezes a gente força muito ali na parte de CNPJs, mas... Então vamos lá, Rodrigo, começando por você. Quem é o Rodrigo? Bom, sou Rodrigo Ovelha, sou neurodivergente, sou um autista, né? E estou na área há muito tempo. Na área de games, de criação, de inovação, de Legal. Tecnologia. Né? Uma das características do autismo é o hiperfoco, né? Ter uma inteligência acima do normal. Então, eu gosto muito de estudar. E quando eu estudo, eu vou a fundo do assunto, né? E estou envolvido em games há muito tempo. Desde a época que tinha a revista Herói, que é uma coisa muito antiga. Então, fazia parte da equipe que criou. Depois veio Herói Games. Depois dei uma caminhada para Nintendo Power, Sega Games. Então, sempre estive envolvido com o jogo. Sou apaixonado por jogo. Legal. E quero incentivar todo mundo a fazer jogo e entender que o jogo ele é super benéfico. Antigamente, 20 anos atrás, 30 anos atrás, todo mundo condenava o jogo. Né? Não, o cara vai ficar burro, o cara não... vai sair dando tiro em todo mundo. Um clássico, aí, né? É um clássico. E aí isso morreu depois que Harvard fez vários estudos comprovando realmente que você trabalhar com jogo, você vai ter um diferencial extremamente positivo. Então, dali para frente, o mercado de games cresceu horrores. Eu faço parte do mercado de games. Tá? Eu sou vice-presidente e diretor de acessibilidade da Able Gamers, que é uma ONG. Fantástico. Né? Que a gente produz os gears, que a gente fala, né? Os controles para os deficientes que não conseguem jogar. Então, a gente vai, estuda a deficiência daquela pessoa e cria um controle para que ela possa jogar. Não só apenas jogar e voltar a ter toda essa questão da inclusão social, porque ela volta a interagir com as pessoas, mas a nossa meta é sempre colocar aquela pessoa em condições de competição, de igualdade, equidade, para ser pro player. Então, já tem alguns campeões mundiais que são Legal. deficientes, que estão aí, que a gente trabalha para isso. E o outro campo de atuação que a gente tem, a gente trabalha diretamente na indústria de games, levando
toda essa parte de acessibilidade. Como que você faz um jogo ser acessível de verdade, que é uma coisa que falta muito esse entendimento aqui no Brasil. Né? Então, quando as pessoas lançam um jogo e não se preocupam que, de repente, você tem um mercado absurdo que poderia estar jogando, que são dos deficientes, quer dizer, eles esquecem disso. Então, a nossa função é relembrar eles de que existem formas de você mudar na hora do desenvolvimento. Então, é importante quando a gente entra logo de início, falando assim, olha, você pode mudar, coloca um exemplo, tipo, algo visual, porque o cara não vai ouvir e tal. Então, tem várias... Sonoro, né? Sonoro, tem várias formas de você usar vários canais para que dê essa compensação. Então, eu sou apaixonado por isso, cara. Sou apaixonado por games. Sempre joguei RPG, quer dizer... eu tenho uma formação absurda de games e eu sempre incentivo. Quanto mais cedo começar a jogar, mais cedo você vai ter um monstrinho ali preparado. Porque a gente sabe que é uma indústria que, cara, a gente vai virar pó e ela vai continuar crescendo. A gente não vê a curva, né? Aquela hora que assenta. Não vemos. Isso aí é uma previsão de 30... Aquele olhar assim, será que estagnou? Ih, nossa, tem muita coisa para acontecer ainda. E ainda está vindo inteligência artificial que está acelerando todo o processo de criação, de um monte de coisa. A molecada está usando isso. Quer dizer, então vão surgir jogos melhores. E eu sempre falo que acessibilidade tem a ver com conforto. Se você criar um jogo que aquela experiência vai trazer conforto daquela pessoa jogar, você matou o jogo. Você pode pegar, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla, 95% das pessoas que acessaram aquele tier, né, que a gente escolhe de acessibilidade, mexeram ali. Mas a gente não tem como garantir que 95% daquelas pessoas são deficientes. Então, as pessoas estão procurando o quê? Conforto de passar pela experiência, seja do jogo ou daquele storytelling que está ali, porque a gente sabe que o que manda num grande jogo é o storytelling. Sim, para não fazer com que a parte da jogabilidade ali impeça aquela pessoa de ter acesso a toda aquela narrativa, a experiência imersiva. Para que o cara consiga. Então, a gente já tem pessoas aí que estão terminando jogos extremamente complicados usando essas soluções que a gente cria. E a tendência do mercado é envolver acessibilidade. Então, acho que daqui 2, 3 anos não vão ter jogos mais assim não acessíveis. Vai ter que sair com esse timbre de acessibilidade. Então, a gente está envolvido com God of War, Gears, com os grandes jogos. Tem lá o timbre da Able Gamers, né? Legal. O jogo também que teve bastante acessibilidade, que eu vi, foi o do The Last of Us também, né? Tanto o God of War também que você comentou. Eles trabalharam bastante essa questão de diversas camadas ali de acessibilidade, né? Last of Us foi o primeiro. Primeiro? Então, Last of Us é um jogo que ele tem 10/10. Caramba. E ali, e com a saída do novo God of War, o Ragnarok, os caras realmente estão criando um caminho a ser seguido como referência de um jogo acessível. Então, vamos dizer assim, o mainstream da indústria tem, de fato, se preocupado com isso, porque vamos falar de números, né? Porra, quando a gente fala de números, a gente está falando de dinheiro, é um mercado, a gente não pode esquecer disso. Sim. Mas você está olhando ali para uma parcela da população que é gigante, que pode comprar o jogo, enfim. Sim. E é fantástico porque eles têm recurso para essa pesquisa, o entendimento e a implementação da acessibilidade ali. Então, vindo lá de cima, dá até mais referência para quem não tem tanto recurso conseguir criativamente conseguindo fazer essas implementações de acessibilidade ali, né? É exatamente isso. E é o que faz toda a diferença, cara. Porque daí você está trazendo, tipo, muita gente. E quando eu falo muita gente, são milhões de pessoas que estão ali meio que largada, tal, mas o que tem por trás disso é um combate violento contra o isolamento social. Então, a gente tem vários depoimentos do cara falando assim, pô, você me trouxe de volta à vida. Eu voltei a falar com as pessoas. Porque a gente está atrás do monitor, você não sabe que nem atrás do monitor. Pois é. E aí, quando eu venho e falo assim, porra, eu sou um autista, as pessoas falam assim, porra, eu também sou. Então, as pessoas começaram a falar que tem uma deficiência lá e que está jogando e conversando naturalmente, sem problema nenhum. Então, isso é um movimento que todos os deficientes têm falado, eu tenho uma deficiência e estou jogando. E não tem problema nenhum. Legal. Às vezes o pessoal fica bravo porque
Fala, pô, perdi pro cara que tem a deficiência. Sim, tomou couro, sim. Porque tomou os caras couro e se jogar de novo vai tomar de novo. Vai tomar de novo. Tanto que o quarto melhor jogador de Street Fighter do mundo é um brasileiro e o cara é cego. Acho que eu já vi isso. Legal, Entendeu? né? Que fantástico. Então, para você entender, quando você dá a ferramenta, o cara vai além. Então, é isso. Perfeito. Tá. Ótima fala. Legal. Obrigado. E, Vitor, você, se apresente um pouquinho aí. Nossa, até agora... Depois dessa... Depois dessa não sei nem o que falar, né? Devia ter começado com você, gente, eu sou o Vitor e aí? Não, que isso. Vamos lá, conta aí, tem muita coisa boa pra falar. Esse aqui é um grande mestre, então eu aprendo muito. Olha o meu privilégio de ter isso aqui lado a lado em várias reuniões, encontros e aprendo muito. Ele com uma outra também pessoa, liderança assim, que é a Letícia Lopes, que trampa comigo. Mas basicamente, contando um pouco da minha história, começa com esporte, mano. A história começa com esporte, quando eu decidi sair da quebrada e aceitar jogar esporte, vôlei, propriamente dito, em Diadema. Então eu percebi ali, jogando vôlei, que não era só a prática do esporte, era uma comunidade que foi ali criada e eu estava sentindo motivado por aquilo. Muito teve contribuição no aspecto de mudanças, de oportunidades e várias outras coisas assim na minha vida. Até que chegou no período da faculdade, em 2016, que eu tive que escolher: eu vou continuar no esporte, algo que é ainda inseguro no Brasil, ou eu vou começar a estudar. As pessoas achavam que eu ia fazer educação física porque eu jogava vôlei. Porque tá ali, tá né? ali. Então, E eu até queria fazer educação física, mas de tantas pessoas falar... Tomou birra, tá falando demais. Aí eu fiz jogos digitais, me inscrevi na FATEC São Caetano do Sul e ali fui contemplado na metade de 2016. Legal. Então eu comecei a estudar jogos, algo que eu já tinha curiosidade a princípio em saber como eram desenvolvidos. Então ali no período da faculdade eu comecei a desenvolver jogos de cunho diferente, seja esportivos, várias outras coisas. Quando foi em 2018, eu iniciei um projeto de TCC chamado A Cura, que aí eu tô vivendo a cura até hoje, graças a Deus. E só que teve vários problemas do Acura, porque já era um projeto de impacto logo de cara. Na Avenida Paulista, em São Paulo, em um grande conflito no mundo. E o personagem precisa ir em busca da cura pro mundo. Era esse o contexto, né, da obra do Acura. Só que aí eu fazia com outra pessoa que não tinha os mesmos ideais que os meus. Ele tinha totalmente uma outra visão de mundo que a minha. E eu sabia que eu não ia chegar nada com a cura, sendo a Avenida Paulista berço da diversidade no Brasil, né? E aí eu deixei o projeto de stand-by, mas já visualizando que viria alguma coisa boa no futuro. Aí, quando foi em 2020, outubro de 2020, saiu o resultado do Vitec, que selecionou a cura. Então, cara, pra mim, eu falei, eu vou largar tudo. É isso, eu vou largar tudo tem que ser. Viver desse sonho, começar a viver desse sonho. Então, foi ali, acho que 24 mil na época, que, mano, era isso. Eu tenho minha família, então, independente de tudo, eu sempre teria um berço de casa pra voltar. Alguma coisa desse errado, mas eu tinha certeza que não ia. É uma coisa que tá muito ligada com o seu ideal, né? O sonho, não sei o que. Então, você conseguir um apoio, um investimento, um aporte ali pra fazer... Nossa, Aí a história continua em 2021, entendendo que não era a cura de 2018. Porque a cura de 2018 era uma cura mais pro campo físico. O personagem era um protagonista negro, cientista, que precisa em busca da cura. A cura, então, se amplificou com a pandemia real, em 2021. Onde que eu entendi que não era uma cura só física, né? E foi muito importante em relação à aprovação. Nunca foi uma mensagem fácil de passar. Já resisti desde 2018. A aprovação minha, como idealizador em 2021. A níveis absurdos de ansiedade, de ter todas essas informações que o Acura já se comunicava em 2018 somente comigo. Eu não tinha um Rodrigo Ovelha para me orientar, não tinha uma Letícia, não tinha outras pessoas que hoje eu tenho. Então era muito mais difícil essa jornada. Mas aí eu resisti e consegui ir desenvolvendo. Quando foi em 2022, em abril de 2022, teve o Expo Favela, que deu uma oportunidade da gente entrar em contato com o público que a gente estava tentando se comunicar.
Sim. E foi fantástico. Quando estendi o banner do Acura, porque o evento Expo Favela ele tem como objetivo conectar empreendedores do asfalto e da favela e mostrar que a favela não é um lugar de carência, e sim um lugar de oportunidades e de potência. Então, no banner do Acura tinha o Bernardo em posição central, ali estampado Acura, de um lado a Avenida Paulista e de outro Heliópolis, uma região de favela. Então, era o que o evento estava tentando se comunicar em forma de jogo. Ele como central, uma ponte ali, né? Ele como uma ponte ali na Avenida Paulista e os prédios pegando fogo atrás. Olha. Que é um grande... É o início da história do jogo. E foi fantástico ter a recepção do público em relação à mensagem do Acura. Porque ali eu tava expressando que o personagem sai de uma região de favela, mas o cenário tem essa migração, assim como há nas nossas vidas todo momento, né? A gente vem para a região central para mais um dia normal de trabalho, assim como é no início da história do jogo. É um dia mais normal na história do Bernardo, que ele vai para o trabalho dele, só que há um 11 de setembro, mano. Só que muito mais ampliado e catastrófico na história do jogo. Só que diferente com o recorte aqui no Brasil, que há uma cúpula protetora ao redor desse prédio. Então impede os aviões ali, 5 aviões vindo de forma coordenada, a atingir e destruir o prédio. O que não destrói dentro gera uma grande pandemia fora. Então o objetivo central do personagem Bernardo é sair da Estação Paraíso, passar pela Brigadeiro, Trianon, Consolação, Paulista e chegar nesses prédios, porque lá ele vai conseguir salvar toda a população. Não só brasileira, mas mundial também. Só um comentário disso que você falou, eu acho muito legal, porque na infância, acho que a gente tem muita referência dos jogos gringos, né? Ali, principalmente americanos. Então, você acaba conhecendo essa geografia, né? O jogo se passa ou num universo fictício, ou ali em Washington, Nova York, não sei o quê. Jogos de Segunda Guerra ali na Europa e tudo mais. Como que é essa sensação de fazer um jogo e ver a recepção do público ali nessa geolocalização que eles conhecem ali? É Brasil, é São Paulo, é o bairro X, é o bairro Y? Já liga na hora que fala Avenida Paulista já liga. E quando eu falo das estações de metrô, então, ele já se ambientaliza da onde começa a jornada toda. Então foi muito importante ver todo esse processo acontecendo e toda a aceitação que a gente teve também no Expo Favela e pós o Expo Favela, que não era só uma questão de ideia de jogo, e sim se tratando de uma empresa mesmo. Então a gente teria que tratar o Acura como uma empresa. A gente tratava tudo do Acura. A gente foi selecionado começou como trabalho de TCC o Acura. O Vitec selecionou o Acura. Só que o Acura é um produto de uma empresa maior, que a gente deu mais visão pós o Expo Favela. Em relação à Vision 03, que é a produtora, que vai desenvolver agora o Acura, posteriormente a Praga, a Desordem, o Caos, Caraca, aí, ó, spoiler aí, pessoal. Vem coisa boa aí, hein? Futuro, você vê futuro. Só que nesse conflito que eu falei pra você, 5 de maio de 2026. Então tem um tempinho até lá a gente explorar o desenvolvimento do Acura no digital. A gente não tem tanta pressa de desenvolver hoje em dia o jogo Acura no digital, porque a gente já tem o jogo, parte do jogo hoje com a gente no presencial. E parte dessa nova adaptação e desse novo universo que nos trouxe o universo da Acura foi mais ou menos agosto do ano passado, que eu conheci justamente o Rodrigo Ovelha. E numa conversa assim, tete a tete, de frente pra ele, tava ele e Leonardo no Shopping Morumbi. E, cara, foi fantástico aquele dia, porque ele ampliou o universo do Acura, que já era grande, a algo maior. Em relação também à acessibilidade. Só que isso que ele comentou de espectro autista, realmente deu pra perceber ali, porque da maneira que ele tava explicando e da maneira que eu tava entendendo... E vice-versa, era uma sinergia, era uma energia muito que era para acontecer. Deu match. Deu match, né? Mas ele entendeu a Acura de maneira única, de maneira inédita. Sempre foi muito grande o Acura. Eu sempre quis me comunicar com várias pessoas na Acura. Eu sempre enxerguei isso muito grande. E ele enxergou isso, tanto na parte, né, do Jockey Pô, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas também na parte dos números. Ele entendeu que toda pessoa tem um número, que é a partir da data de nascimento que a gente faz esse cálculo. É para além de signo, é algo muito louco de autoconhecimento. Antes disso, só uma curiosidade.
É importante reforçar essa questão da profissionalização, né? Que você até comentou um pouco e tal. Ele nasceu de um projeto de TCC, aí depois você conheceu ele, foi conhecendo mais pessoas. Como é que foi essa migração ali? Já a princípio era um projeto de TCC e tal, e hoje em dia agora tem uma produtora que tem um produto cultural e agora tem mais gente envolvida. Como é que foi essa transição, assim, de você ter um projeto de TCC e até agora, assim, depois do Não, projeto? foi difícil. O amadurecimento como empreendedor, né? O Vitec nos deu o caminho das trilhas a seguir. Mas tem mentores, os mentores já enxergava também. Eu lembro do meu mentor do Lucas e da Pamela, do Vitec. Eles falavam, nunca foi só um jogo, não vai ser só um jogo a cura. Eles falavam isso em 2021. E realmente não se tornou só o jogo. E respondendo a sua pergunta, foi o processo do tempo e a dedicação que eu tive também em relação a isso. Como eu soube que desenvolver jogos custa tempo e custa pessoas. Às vezes é uma coisa muito idealizada, então você acaba sendo tudo ao mesmo tempo, né? Idealizador, aí você precisa virar empreendedor também, que às vezes a pessoa... Tudo ao mesmo tempo. Às vezes, principalmente quando a pessoa é muito artista, assim... Quando vai pra parte de empreendedorismo, fica assim, mas tem que fazer toda a burocracia. Aí tem que chamar mais gente, não tem jeito. Chega uma hora que o filho precisa de mais gente ali pra cuidar. Gente. E foi justamente esse processo, pós a Expo também, né? Então, eu mantive pessoas, né? Uma equipe de jovens desenvolvendo comigo ali. Mas era um campo mais amador, mas muito crucial também. A gente já tem um protótipo do Acura que tem no digital hoje de uma maneira mais reformada também. Então foi o processo de entendimento que essa mensagem do game ia crescer, esse sonho da Acura ia crescer compartilhado com pessoas. E pessoas que estarem dispostas a sonhar esse sonho junto contigo. Então, graças a Deus, o universo me mandou os melhores para mim. Que bom. E parte deles foi o Rodrigo. Deixa eu concluir. Foi o Rodrigo. Ele virou para mim nessa reunião em 19 de agosto e falou: por que você está resumindo a história do seu game apenas na Avenida Paulista, sendo que jogos foram criados para conquistarem o mundo? Eu dava ênfase à Avenida Paulista, assim. Mas mesmo sendo um conflito internacional, aí fez eu pensar de forma diferente. Eu acho que muitas do que as pessoas precisam é ouvir outras pessoas mais experientes e aprender com aquilo, né? Um se colocar no lugar do outro. E apresentando para ele, posteriormente, uma semana depois, slides do que eu já tinha no jogo, eu retratava a taça J-Power, que era parte do Acura, né? O primeiro desafio, a travessia, sempre, 4 jogos, são 4 jogos na primeira fase, só que são jogos potentes, assim. E J-Power, na época, era o Joaquim Pô, que eu retratava. E passei pelos slides, finalizei a apresentação. Ele falou, gostei disso, daquilo, outro, mas você tem uma joia rara aí dentro. Aí eu fiquei assim, né, curioso. Que bom. Ele falou mais? Não, Ele falou, você tem uma joia rara aí dentro, que eu enxerguei. Aí eu fiquei assim, curioso em saber se está trazendo no Joaquim Pô. E Joaquim Pô tem simplicidade, tem facilidade e todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Aí já fiquei contente porque uma pessoa já viu realmente uma coisa que vinha como inspiração para mim. Sempre veio inspiração do Joaquim Pô para mim, principalmente em 2021. Tem lá relatos no meu back lá de anotações. Só que não se conectava numa história de apocalipse. Até então, somente o Joaquim Pô. Entendeu? Aí ele virou pra mim, você já pensou em adaptar em alguma coisa? Eu falei, tava pensando nos elementos da natureza. Foi aí que a gente começou a se reunir presencialmente, virtualmente. Eu e ele, a Letícia, Leonardo, que é um irmão meu, o Felipe da Tilip, que é um sound design nosso, o meu outro primo, e as nossas ideias em conjunto, inclusive, foi aqui na Desampa. A Desampa sempre nos ajuda. A energia criou algo inédito. Esse algo inédito a gente recriou nada mais o Joaquim Pô, os elementos da natureza, onde a gente consegue fazer com que você aprenda agora. No podcast, inclusive vocês aí também que estão na produção. Galera, vamos aprender. Repita comigo aqui, o movimento do fogo. Precisa aprender o novo Joaquim Pô. Repita aí, Ovelha. Libras, né? Em Libras. O fogo. Fogo. O ar, serenidade, tranquilidade. Isso. Sim. E a chuva. E a chuva. Nova adaptação. Beleza? A chuva ganha do fogo por conta que acaba. Sim.
O fogo ganha do ar por conta do oxigênio, deixa o fogo maior. Sim. Quem joga fogo e quem joga ar, o fogo ganha. Aham. E quem joga ar e quem joga chuva, o ar ganha. O ar é quem leva a chuva embora. Se a gente parar e olhar para o céu, nuvem é água acumulada em forma gasosa. Sim, o vento arrasta a nuvem pra fora, não Ou tem traz. chuva. Ou traz. Ou traz. É, aham. Então, quem joga ar e quem joga chuva, o ar acaba ganhando. Vamos tentar jogar aqui para ver se você aprendeu mesmo. Vamos lá. V-Power agora. Não é mais Joaquim Pô, não. Ah, não, beleza. Ah, é. V-Power, chuva, fogo. Fogo. V-Power, ar. V-Power, fogo. Calma, conectados, a gente hein? tá pensando igual. V-Power, chuva. Conectados. Calma, vai dar uma relação. Uma relação. V-Power, sabia que você ia repetir no fogo. Aí aqui... A eu perdi. chuva acaba o calor do fogo, É. mas essa prática é tão importante que a gente não só foi nessa de Libras, Sim. a gente faz também com cartas. Olha que legal. Ó, as cartas que eu trouxe pra você Nossa, poder lindas ver. artes, hein? As cartas, mesmo assim, intuição. A Letícia, eles me pegam muito pela intuição. Eles dizem assim, gente, simples, pensa simples. O que tem aqui? Uma chuva. O que tem aqui? Um tornado, que remete ao ar. E o que tem no outro, que é o fogo, você tem aí? Tenho. Ó, Mostra aí o fogo. O que tem Foguinho aqui aqui. é o fogo. Uma fogueira. uma fogueira. Então, crianças de 3 anos estão jogando hoje com avós de 69 anos, 70 anos. O mesmo jogo. Essa prática é tão inclusiva que a gente pensou em ser o máximo também. A gente joga vendados. Ih, olha, caramba. É uma super ressignificação ali do jogo. Ressignificação. Mas marco essa aqui é muito contemporâneo. importante. Eu vou contar até o relato, o porquê das máscaras. Uhum. Quando a gente estava no nosso processo de ideação, a gente criou um objetivo de testar diretamente com o público em outubro, na Brasil Game Show. Nada mais, nada Vamos menos. testar lá, vamos ver o que acontece. Nada mais, nada menos que a Brasil Game Show. Então, a gente, vamos testar lá com o público. Nem era chuva ainda, a gente tratava como água. Assim, a gente veio adaptando. Aí no início, então, só pegando um gancho, vocês começaram com os sinais. Com que você fez assim, então, o sinal e da a gente água. foi vendo que a simplicidade a gente podia explorar mais um pouquinho e foi criando, né? Os principais legal. 4 modos. E na BGS, eu coloquei um PCD, um mano PCD, para jogar com uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, mais ou menos. O adolescente se ajoelhou e estava jogando com o PCD. Ele tinha a mobilidade muito reduzida, muito mesmo. E eu ensinei para ele, falei, tem um jogo que dá para você jogar. E para mim foi diferente a BGS, porque foi meu primeiro contato com o público. Até me emociona um pouco falar assim. Porque eu nunca pensei em curar agora, nesse campo de acessibilidade de pessoas com deficiência. Não agora. Então, entrando em contato com eles, isso que o Rodrigo falou aqui quando ele estava falando, é diferente. O olho abrilhanta. Tem um jogo que dá para eu jogar. Como assim? Quando sai do papel e você vê acontecer ali na sua Mano, é frente. fantástico. É. Nossa, outro impacto. chega... É É outra um coisa, impacto, né? falei pra ele, é um impacto tremendo. Aí, nessa situação em específico, coloquei o mano pra jogarem. Ele entendeu as relações, aqui jogando com o cotovelo também. Olha. Essa com as máscaras, a gente joga com o cotovelo, porque é o nível máximo de acessibilidade. Nem sempre a pessoa vai ter uma Sim, mão. claro. Por exemplo, o cotovelo, na hora do V-Power pra cima, é o fogo. O fogo tem a tendência a subir. Cotovelo, na hora do V-Power pra baixo, Pra baixo seria a chuva, né? Porque é o A chuva desce. movimento da chuva. Aham. Em posição neutra, Posição cotovelo neutra. pro lado, o ar. O ar. O ar tá no nosso entorno. Então, Fantástico. mano, todo mundo vai conseguir Nossa, jogar que legal. essa nova forma. E eu fazendo isso com esse mano lá na BGS, não tinha as máscaras, tava dando muito empate. E eu percebi que o fato de estar dando empate não porque o PCD não tinha entendido as relações, ele tinha entendido as relações. Só que ele tinha um delay a mais. Acabava copiando um menino de 15 anos. Aí eu falo, aí foi mal situação, né? Porque mal E cena agora? Como é que bonita. eu- Foi Aham. mal cena bonita e vieram vários fotógrafos gravar. E eu falando V-Power, e eles jogando. E dando muito empate, aí dando suador. Aí eu falei pro menino, para o menino de 15 anos, falei, espera um pouco pra ele. Falei, espera um pouquinho. Falei, V-Power, ele esperou um pouco, o PCD foi primeiro e ele jogou um oposto, uma Aham. relação oposta.
Nem sei o que deu, sei que eu já finalizei e premiei os dois. Pra encerrar logo, já premiei os dois. E eu falei, cara, como eu posso corrigir isso? Jogando vendados, não tem mais qualquer desculpa. Porque você coloca as vendas, eu coloco a venda. Aqui tem sempre um juiz que vai analisar as nossas relações e leva até um aspecto de psicológico a mais. É tipo um óculos VR da favela, na verdade. Isso aqui. Mas é a simplicidade, Legal. cara. É a simplicidade principalmente pelo fato que não importa quem esteja do outro lado, é que importa que duas pessoas querem jogar o mesmo jogo, Sim. sabe? Então a cura traz isso. Pô, fantástico. E muito interessante isso que você disse, que quando sai do papel, você vê... A gente fala tanto, né? O público-alvo, o público-alvo. Aí você vê o... Não existe o público-alvo, existe o João, a Maria, não sei o quê, as pessoas ali de verdade jogando. E quando sai das nossas mãos, tudo pode acontecer, né? Então, quando alguém testa o jogo ali, você descobre uma coisa que às vezes você nunca passou pela sua cabeça, né? Então, você nunca pensei nisso. E agora, como é que eu consigo... Eu compro essa ideia ou como é que eu faço para resolver? Aí, legal que vocês pensaram isso aqui e que é uma coisa que só pode acontecer você jogando pro mundo ali, né? O seu jogo, o seu projeto Com uma outra pessoa. com uma outra pessoa. Que não é um tipo de resposta que você descobre sozinho, né? Você precisa do outro. E finalizando aqui, quem vai estar fazendo isso vai ser o Bernardo. Logo no primeiro desafio. Na jornada V-Power, ele faz esses desafios adaptados. Então, logo de capa, no Acura, a gente leva esse ponto de reflexão. O segundo jogo já envolve uma pegada de música, tipo um Guitar Hero, sabe? Só que com as nossas produções, com a música brasileira, de Legal. contraste. O terceiro desafio envolve a pegada dos números que eu havia comentado. Não sei se a gente vai ter tempo ainda para explicar, mas é muito louco. Não vejo a hora de vir só falar especificamente dos Só sobre números. isso. Eles sabem que eu gosto. Aí o quarto desafio a gente já tem também hoje para teste, que é para PC e também para mobile, que é a resistência. Que ele tem que resistir 90 segundos com esses poderes que ele já tem. Uma onda de contaminados que vem em 8 vias diferenciadas. Então, ele está ali no centro resistindo. 90 Nossa. segundos. Então, é um jogo mais competitivo. A gente consegue ir mesclando e cadenciando a forma que a gente apresenta a cura para o mundo. Porque o universo é grande. E aí é um grande desafio, né? Que a gente falou muito da questão da acessibilidade e tudo mais. E você falou do ar competitivo. E que em algum momento é possível você ter acessibilidade no jogo e ele ser competitivo. Sim, né? não perde. Uma coisa Joga não, que quer jogar não de impede novo, a né? outra. Nada. Joga. Porque a intenção é... Isso que você falou é muito importante. Por exemplo, quando a gente traz para a área de acessibilidade, a gente está falando de uma coisa muito básica, que até é construção civil, por exemplo. Você tem normas, né? Então, o cara pega ali a norma, segue a norma. Cara, mas já vi várias vezes o cara fazer a rampa, chegar o cara, né, que tá com a cadeira de roda e o cara não consegue subir. Porra. Então, isso foi um impacto muito grande para mim. Porque eu entendi assim, se eu quero criar algo que vai envolver um PCD, cara, o cara que tem que estar sentado do meu lado é um PCD. Ele que tem que validar. E eu aprendi isso quando eu fui trabalhar com o Batman. Eu sou o curador mundial de acessibilidade do Batman. Caramba. Então, assim, os caras falaram assim, pô, como é que a gente leva o Batman para pessoa que não enxerga, que não ouve? Eu falei, me dá um tempo, né? E aí eu bolei toda uma solução que foi para a exposição mundial do Batman. E aí eu mostrei para os caras, cara, tá aqui, ó, funciona. Mas eu só consegui desenvolver aquilo quando eu fui nas associações. Então eu tomei muito ovelha, não tá funcionando. Aí voltava para casa, mudava, e aí? Até uma hora que os caras falaram assim, funciona. E dentro do funcionar, eu já sabia que eu não ia alcançar 100%. Porque, por exemplo, dentro de 100% da deficiência visual, o cara é totalmente cego. Então, por incrível que pareça, resolver a parte do cara que não enxerga zero foi o mais fácil. Agora, quando eu entrei na gama da baixa visão, que aí você tem um leque absurdo, ali foi um pouco mais complicado. Então, eu falei assim, eu não consigo garantir 100%, mas eu consigo chegar muito perto, lá nos 90%, da pessoa que tem deficiência passar, e no final, ela realmente conseguir criar na cabeça dela, da forma dela, porque o cara tem uma deficiência, o cara não é burro.
Claro, sim. Sabe? Às vezes os caras confundem isso. Então o cara pegar, mexer e falar assim, porra, eu tô entendendo o Batman, eu sei quem é o Bruce Wayne. Aí eu falei, animal, funcionou, todo mundo... E foi de guerrilha, a gente surpreendeu a Warner não esperava. A gente falou assim, vai levar 3 meses pra Warner aprovar. Quer saber? Vamos matar no peito, cara. Vamos colocar, a hora que chegar os caras da Warner, os caras vão ver que funciona. E funcionou. E aí levou pra exposição uma galera que não ia. Quando os caras souberam que tinha solução, os caras foram em massa, sabe? De ônibus. Pô, teu negócio, pô, estamos entendendo que eu acho que a gente, né, como vidente, que é o termo que a gente usa, a gente tem a possibilidade de fazer isso. Então, eu me senti responsável. Né? E a minha história com acessibilidade, ela surgiu quando eu estava fazendo uma live e entrou um cara, Marcos, cego. Aí eu, né, com toda aquela minha... Às vezes o autista é meio bruto, né? Nas palavras, porque a gente não tem filtro, né? Eu falei assim, você não é cego, o que você está fazendo aqui? Você está me trollando? O que você quer com isso, cara? Estou aqui pintando um quadro. E eu estava pintando um quadro para a CCXP, porque eu também faço parte da CCXP, da Chiaro Escuro, como o único artista acessível, que produz arte acessível. Né? Aí o cara falou, derruba a sua live que eu vou abrir a minha. Aí quando abriu, eu me deparei com um cara totalmente cego, de olho branco, tocando piano. Mozart. Eu falei, mil perdões. Comecei a conversar com ele e falei sobre entretenimento. Ele, como que você faz? Não, eu tô aqui com a minha mulher, quando eu não entendo, ela fala pra mim, explica, tal. E aí eu fiz uma pergunta que mudou tudo, mudou minha vida de verdade. Eu perguntei pra ele assim, por que você não vai? Ele me respondeu assim, porra, ovelha, não vou porque não tem nada pra mim lá. Aquilo ficou na minha mente. Segunda pergunta que eu fiz, se tivesse, você iria? Ele falou, com certeza eu iria. Aí eu fui dormir com aquilo na cabeça. No outro dia eu acordei e falei, é isso que eu vou fazer. Eu quero essa turma toda em todos os lugares. Mas cabe a gente ter aquela coisa... Tem que entrar no coração. Não é uma questão de grana. Porque as pessoas acham que é caríssimo. Não, tem tabelas, tem valores, tal. Então dá para você fazer. Aquela pergunta que eu falo para os caras assim, por que você não quer fazer? Você não apoia a inclusão? É isso que você está querendo dizer para mim? Porque se você apoia a inclusão, você vai apoiar o que a gente está fazendo. Né? Total. E aí eu comecei a incomodar. Assim, porque eu bato de frente mesmo. Até a forma com que eu falo. Né? Então o pessoal entendeu, porra, você tem aí um espaço absurdo para trabalhar a acessibilidade. E trabalhar a acessibilidade é a inclusão. A gente tem que tirar o pessoal daquela bolha, estourar aquela bolha e deixar o cara fazer o que ele quiser. É um direito, tá na lei. É um direito adquirido. O cara não pode chegar aqui e não ter nada. Tudo bem, tem a rampa de acesso, o cara chega aqui. Mas, pô, você não tem nenhum material preparado para aquela pessoa que tem aquela deficiência. Pô, então prepara um material para você receber aquela pessoa e dar na mão, seja em braille, baixa visão, enfim, tem várias soluções assistivas. Mais possibilidades. E pegando esse gancho, que dica, que recomendação você dá para o pessoal que está desenvolvendo o jogo aí e quer ter mais implementação, ter mais recursos de acessibilidade ali para o jogo? O que ele pode procurar, onde ele pode buscar essa informação? Entra no site da Able Gamers, porque a gente defende isso da liberdade, de dar de graça mesmo, que é o que vocês estão fazendo aqui. Pô, vou cobrar? Não, aí quando vem um cara de uma turma que é desenvolvedor, não sei o que lá, vai fazer o negócio para valer sério, aí a gente tem um curso, a PX, que aí ensina para valer. Tipo, a gente fala o que tem que ter, não é obrigatório ter. Mas são coisas que, olha, pensa nisso. Então, por exemplo, teve jogo grande que veio conversar com a gente. Queremos fazer o jogo acessível. Eu não vou falar a marca. Eu ri pro cara e falei assim, cria outro jogo, irmão. Esquece. Porque quando você criou, você não pensou na possibilidade de ter um PCD jogando. Tem que estar desde o início, né? Desde o início, você junta desde o início. Pegar o jogo todo e botar uma skin, pronto, tá aqui, pra pronto, você passar. Para você passar pro desenvolvedor, ó, você precisa se preocupar com isso. Aí o cara já bola pensando nisso. Claro. Porque mudar depois,
Não muda. É como se fosse uma construção, né? No Esquece, meio da a obra, o prédio pronto, agora eu preciso que ele tenha mobilidade ali. Pô, agora já tá concreto até... Então o mercado tá entendendo. Então mainstream, os caras que mandam, os publishers e tal, os grandes desenvolvedores, os caras estão entendendo isso. A Microsoft criou um controle para quem tem a deficiência, para você ter uma noção, se você vê o valor das peças, não banca o valor que ela vende. É tipo, pelas peças, $1.500. Os caras vendem o controle tipo a 400. Aí você vê que o cara quer, meu. Dane-se se eu tô perdendo ou não. Então você tem todo esse movimento, cara. Ah, legal. E não pode desistir. Sim. Cara, você tem que acreditar, você tem que botar fé. Teu olho tem que brilhar. Você vai chegar na frente do investidor, eu falo isso pro Vitor. Se teu olho não brilhar, irmão... Se você não acreditar no que você tá fazendo, é ninguém vai acreditar. Esse cara não vai comprar. E aí, quando surgiram as cartas, eu falei, chama o cara pra jogar. O cara, vem cá, vamos jogar. Aí a hora que o cara joga, o cara fala assim, pô... Funciona. E o mais louco, que a gente conversou muito entre a gente, que todo mundo, não, é celular, é digital. Aí conversando muito com a Letícia, a gente fala assim, vamos fazer o caminho contrário, cara. Porque todo mundo só quer saber do digital. Eu tô no celular, eu tô no console, eu tô no note, eu tô no... Não, vamos fazer aqui, ó, o presencial, cara. Daí você vai estar olhando no cara. Que, de certa forma, você tá combatendo tudo que a Covid fez, que isolou. Não, vamos trazer os caras de volta para um jogo que o cara manuseia, cara. E depois a gente vai pro digital. Porque daí a gente vai ter a comunidade enorme. É a hora que a gente botar o digital... A gente já engajou. Que é o que a gente faz. Vamos engajar os caras jogando, se divertindo. E essa coisa de você ter essa quebra, essa ruptura de idade. Porra, o neto jogando com o avô. No fundo, como que a minha cabeça entende que é fora da casinha? Os caras estão se falando. Então você está tirando uma lacuna de geração absurda. Que se aproximando do neto, do avô. E o avô, de certa forma, se atualizando com a realidade, porque o game está aí, ninguém vai tirar, ninguém vai mudar, não tem como destruir. É a maior indústria do mundo. Ela não vai desaparecer. Não interessa. Só se cair um meteoro e destruir a Terra. Por quê? Porque o ser humano ele gosta de jogar. Total. Tá no ser humano. É óbvio que eu não vou falar que tem... Né, Darth Vader, para mim, é uma grande referência. Você tem um lado escuro da indústria. Você tem... Né? Mas, porra, você tem todo um outro lado bonito. Que você pode usar. Então, você gerar essa possibilidade do cara se encontrar e jogar, porra, é fantástico. Eu sou apaixonado por jogo. Eu falo pros caras, eu sou um cara muito suspeito de falar de jogo. Porque eu tô desde o início, eu vivi todo o jogo. Joguei Pong, Filco, passei por todos. Todos é bastante referência. Então, ali, você vê a diferença. Por exemplo, eu peguei meu sobrinho, joga um Enduro. Pô, que porra é essa? Eu falei, é o que tinha na minha época. Hoje você tá... Os jogos são criados para ter essa total imersão, para o cara não sair ali de dentro. Aí eu já falo, então, isso aqui para mim é o lado da Darth Vader. Entendeu? Mas a indústria é isso. Não tem como a gente fugir disso. Total. E quando o Léo falou da cura... E foi engraçado, quando a gente se encontrou... Não, eu quero mostrar. Eu falei, não quero ver sua apresentação, irmão. Verdade. Não quero ver sua apresentação. Eu vim aqui conhecer a pessoa. O jogo aqui é a pessoa. Aí a pessoa me convenceu. Depois eu fui ver muito tempo depois da apresentação. Boa. E você quer dar uma dica aí pra galera? Aproveitando tá aqui. desenvolvendo. Às vezes a pessoa tá até ali no processo do TCC também, né? Então, às vezes tem até um caso parecido que pode rolar. O que você dá de dica aí pra galera que tá ouvindo? Nunca deixar de sonhar, a princípio, né, mano? Acho que o vínculo, né, de tudo é você ter um propósito, né? Não que esse propósito tem que ser imposto, você tem que descobrir, talvez, né? Só se você colocando no campo de disposição, campo de batalha, que você se coloca para aprender ou não com isso. Eu aprendo muito aqui com os manos, trabalhar com games é muito divertido e é libertador, é criativo, é perigoso também, não é só coisas boas, não, mas eu gosto, entendeu? Eu sempre gostei de jogos. E jogos
tem essa questão de conectar com pessoas. O que o Rodrigo comentou aqui foi vários exemplos de conexão de pessoas. Para você ter noção, eu tenho um irmão PCD, Douglas, que sempre teve cartas no quarto dele, mas nunca conseguiu jogar com a gente, né? Com essa nova adaptação, ele consegue jogar V-Power com a gente. Eu utilizei dele como prova viva dentro de casa, porque ele teve meningite quando era pequeno. Então, tem algumas coisas que ele não consegue assimilar. Em relação à hora, em relação a algumas coisas assim que envolvem mais intelectual. Mas ele sabe decorar a letra de música, de samba, de pagode, várias outras coisas, Dogão. Falei, sabe, se ele sabe isso, ele sabe... descobrir e conectar 3 informações: do fogo, do ar e da chuva. Então, ali eu descia do escritório, umas 7 horas da noite, ligava o fogão, conversava com ele, tomava um cafezinho. Dogão, ó como o fogo sobe, ó como o fogo tem a tendência a subir. Dogão, olha a torneira, ó como a água desce. Aí eu e ele colocava a mão na torneira. Algo bem didático, que ele não falava a palavra ar, não saía a palavra ar. E é um exercício diário, fazer com o PC, é um exercício diário. Aí até respiração, aí treininho de respiração, e ele abria o braço assim e ligava e conectava. Então me curou uma coisa que foi fora de casa, voltou para dentro de casa e conseguia assim integrar ainda mais minha família. Então me sinto muito feliz, porque era para eu estar trabalhando com isso justamente, estar tendo essas possibilidades. Em relação ao presencial, é muito importante. Inclusive, a gente já tem datas marcadas para conectar ainda as pessoas, seja em eventos esportivos e também um evento já confirmado que vai ser em junho desse ano, que a gente vai fazer uma super operação no trem republicano, que Opa, aí, ó, pessoal, ó, anota aí. Super operação do V-Power no trem republicano, uma viagem de Itu para Salto, onde a gente vai conectar as famílias, né, que fazem essa excursão tradicional nesses 2 dias, mas a gente vai levar as pessoas da quebrada também, através de eventos esportivos, assim como a gente tinha comentado, excursão de ônibus e nos para lá. Então, a gente vai passar muitas informações no nosso site, para que todo mundo possa ir lá. No site é vision03games.com.br. Aí, pessoal. Vision03games. E no Instagram também, Vision03games. Show de bola. Pessoal, infelizmente tudo que é bom dura pouco. O papo aqui tá ótimo. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Um prazerzaço conhecer vocês. Estou muito contente, muito feliz. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Estou muito empolgado aí. Tanto quanto esse jogo, quanto os próximos jogos que vocês vão lançar aí, próximas atividades. Já tem coisa boa para junho aí. Já. Então já tem um spoiler aí. Pessoal que tá de casa, procurem aí o pessoal do Vision 03 Games. para poder Vision 03 Games para poder estar entrando em contato com eles aí, tirando dúvida, querendo saber mais sobre o projeto. E a gente vai encerrando por aqui. E muito já obrigado pela encerra presença. da melhor forma possível, levando um joguinho pra casa de forma maravilha! de brinde. Pra jogar com os filhos, principalmente com as crianças. Hein? Jogar com todo mundo, mas traz as crianças, porque a gente precisa tirar elas do celular, beleza? E posso só falar uma coisa? Só pra... À vontade. Cara, você vai ouvir muito não. Quanto mais não você ouvir, mais você deve ir pra cima. Porque às vezes o cara fala não porque ele não compreendeu. Às vezes o cara não teve o culhão que você teve. Então, cara, se o cara virar e falar assim, não acredito... Usa aquilo como Usa força aquilo como uma força, é real. Então, o que você tem na mão é bom. E as pessoas fazem isso, às vezes, porque tem medo que aquilo pode sair e mudar a porra toda. Então, tem cara muito mal na indústria. Não abraça, entendeu? Eu sempre falo assim, difícil e impossível não existe. Então, desencana. Falou, meteu o pau, você tá no caminho certo, cara. Você vai sair, vai lançar um negócio que vai mudar tudo. E Show de tem bola. que mudar. Tem que mudar. Tem que Tem que fazer Dar mudança acontecer. aqui, E é isso. Esse é o meu recado. Não desiste. É sonho mesmo. Trabalhar com game tem que estar dentro de você e acreditar. Não interessa o que você ouça. E um monte de gente vai falar. Não existe tentar, né? Ou você Não, faz, ou ou você você faz, ou não faz. Tá faz. disposto a Tenta, lutar. não tem como, não Não, existe o tentar. vai e faz. Ou faz, ou não faz. Tem que fazer. Não existe nenhum não faz. Boa. Pega e faz, irmão. Põe ali. Deixa os caras verem, porque eles vão mostrar. E o importante é não fazer sozinho também. Boa. Você vai ter É gente. grupo. Sozinho não dá. Andorinha voa todo mundo junto. Então Boa. é assim que funciona. Que é uma coisa Perfeito. que eu aprendi muito com o Vitor. Que é essa coisa da a comunidade, cara. Tamo junto, tamo junto.
Se não tá junto, não tá junto. E é isso, é um ajudando o outro, levantando a bola do outro. É aquela frase clássica, Vamos. juntos somos mais fortes, né? Então, tá é clichê, comigo. mas é isso. Mas pô. e tem uma outra frase, tá comigo é meu amigo, não tá comigo é meu inimigo. Ponto final. A De Sampa, libera mais espaço aí da próxima vez, hein? Bora, Obrigado, obrigado. Fica aí obrigado, o convite valeu. de ter um bis, de ter uma parte 2 Bora. aí. Não falei Bora. dos Vamos números, fazer, é ó, muito tem muita top. coisa, ó. Bora. Então já faço o convite. Se você gostou desse podcast, desse videocast, vou fazer o convite clássico. Deixa o seu like aqui no vídeo. Bota nos comentários se você gostou do bate-papo e ficou com gostinho de quero mais Bora. aí na boca pra gente conversar mais e ter esse bate-papo gostoso aqui com o pessoal. Meu, obrigado. Queria agradecer vocês, queria agradecer a De Sampa aqui, do Sampa Games, que a gente tá aqui no SampaCast e a gente se vê no próximo podcast aqui com o pessoal do AD Sampa. Valeu? Valeu. Valeu, pessoal. Falou, Um abraço. Obrigado, gente. Valeu.